Olá, paz do Senhor com você. Vamos continuar nosso estudo de Jonas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o texto, uma espécie de exegese do texto, compreender o texto tal como ele aparece. Como eu disse na introdução, o livro de Jonas é uma narrativa sobre o fato de ser profeta. Não é um livro igual ao livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Amós, que são os livros que trazem a palavra que o profeta foi levar para as pessoas que Deus mandou. O livro de Jonas é uma narrativa. Jonas é um personagem dessa narrativa, digamos, o protagonista da narrativa, para mostrar o que é ser profeta. É isso que foi escrito esse livro. A gente aprende no livro de Jonas a dor e a alegria de ser profeta. Se entender algumas coisas, não vamos ficar discutindo aí. A gente que perde tempo discutindo qual era o tipo de peixe que engoliu Jonas. Se era a baleia, se era um bicho pré-histórico, se era não sei o quê. Isso não faz o menor sentido. É como você discutir que língua falou a raposa. Lembra daquela fábula da raposa e as uvas? Que a raposa fala, as uvas estão verdes, não sei o quê. A mesma coisa é tentar discutir que língua que a raposa falava. Você não é esse o objetivo do texto. O objetivo do texto não é a gente discutir se o peixe é esse, aquele tipo de peixe. Isso não faz o menor sentido. Né? Também não faz sentido ficar comparando 3 dias de Jonas na barriga do peixe com Jesus 3 dias no túmulo. Quem escreveu o texto de Jonas, quando o texto de Jonas surgiu, ninguém estava pensando no Messias especificamente. Estava se tentando falar sobre a situação do profeta. Os exegetas não concordam muito sobre quem é o autor do livro de Jonas, mas eu apoio uma corrente que pensa que o livro de Jonas foi escrito por uma escola de profetas, um grupo de profetas, que está exatamente falando sobre a sua situação como profeta. Criaram essa narrativa para dizer do drama pessoal de ser profeta e da alegria. Também a gente tem que saber, uma das razões pelas quais o texto é realmente uma narrativa, é que descreve Nínive. Ora, Nínive é uma cidade que era a capital da Assíria. Os judeus foram destruídos. O reino do norte de Israel foi destruído pela Síria. E só não atacou o reino do sul porque Deus interviu, mas o reino do norte foi arrasado. E isso, inclusive, deu origem depois aos diferentes povos que viveram no reino do norte, que se miscigenaram, e acabou criando os samaritanos, por exemplo. Mas isso é outro assunto. A questão é que Nínive, por exemplo, é uma cidade à beira de um rio. O texto fala que um peixe vomitou numa praia, como se Nínive tivesse mar. Quer dizer, Nínive também é uma criação fictícia. Eles usaram exatamente, o autor do texto usa Nínive, que é uma cidade distante que não tem nada a ver com a realidade de Israel. Não tem mais a ver. Quer dizer, trouxe uma cidade, como também falou-se de Tarsis, quer dizer, se colocou aí o fato de uma cidade longe ao leste e uma cidade longe ao oeste, que é onde realmente começa a narrativa mostrando a escolha de Jonas. Em vez de ir para o lado que Deus mandou, ele vai exatamente para o outro lado. A pergunta que fica para nós é a seguinte: por que isso aconteceu com Jonas? Por que ele não foi logo para Nínive? A gente só vai saber disso depois, no final do livro. Lá no capítulo 4 é que a gente vai entender por que Jonas não foi para Nínive, preferiu ir para Tarsis. No capítulo 1, versículo 3, já diz lá que o Jonas resolveu ir para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Ou seja, ele queria escapar da presença de Deus, ele não queria conversa com Deus, não estava afim de cumprir aquela missão e fugiu. E acontece o que aconteceu, vocês devem ter lido lá no capítulo 1, um vento forte, o navio quase naufraga,
houve um medo danado, um clamor, cada um ao seu Deus, jogaram a carga fora e depois lançaram sortes para ver quem era o culpado daquilo. E caiu sobre Jonas. Quer dizer, Deus fala, já que vocês querem saber quem é o culpado, vai aparecer aí o culpado, o Jonas. E no final o Jonas acaba assumindo a sua culpa. Porque eles perguntam, o que é que você fez? O que é que você fez que criou esse problema? Acontece que o Jonas, inclusive, estava dormindo. A tempestade caindo lá e o Jonas dormindo. Alegre, tranquilo, porque escapou da presença de Deus, não importa a tempestade. E aí no final ele acaba assumindo a culpa. E se vocês leram lá, ele vai dizer que ele é judeu, que ele serve ao Deus Altíssimo. E aí as pessoas ficaram com medo, aí que ficaram com medo mesmo. Porque eles sabiam que Jonas estava fugindo da presença desse Deus. Ele mesmo havia contado isso àquelas pessoas. Então eles perguntam: o que a gente faz contigo agora? O que a gente vai fazer? Porque está ficando pior essa situação aqui. A tempestade está mais forte. Aí o Jonas falou com calma e disse assim: olha, me joguem no mar, que aí o mar vai ficar calmo, tudo vai ficar calmo. Eu sei, por minha causa, essa grande tempestade caiu sobre vocês. E em seguida jogaram o Jonas na água. Assim que o Jonas caiu no mar, calmou tudo, ficou tranquilo. E aí o capítulo 1 termina dizendo que Deus ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e o Jonas ficou lá 3 dias e 3 noites. Bom, primeiro, o profeta teve medo. O profeta teve dúvida. A primeira coisa que ele faz é tentar sair da presença de Deus, porque a presença de Deus às vezes assusta. E muitas vezes Deus nos chama e nos dá uma tarefa, e a vontade é que a gente tenha que ir para o outro lado. Mas não adianta, porque quando Deus chamou você, Ele vai chamar você. Não vem com subterfúgio. E lá foi o Jonas para Tarsis, ficou tranquilo na viagem, mas durante a viagem Deus faz alguma coisa e ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua desobediência. E aí ele se coloca na culpa e pede o castigo, é castigado, é jogado no mar. Bom, e aí Deus mandou um peixe engolir o Jonas. Como eu disse, não vamos discutir aqui se era baleia, se era não sei o quê, se era delfim azul. Isso é a coisa mais espatafúrdia que existe. Interessante, Deus não deixou o Jonas morrer. Jonas sofreu o castigo, mas não morreu. Pelo contrário, ficou vivo dentro da barriga do peixe. Dentro da barriga do peixe, eu disse outro dia no culto da noite, na quarta-feira, que ficar na barriga do peixe é como chegar no fundo do poço, né? Situações que a gente chega na vida de estar no fundo do poço. O Jonas estava no fundo do poço, estava no fundo do peixe. E ele então clama ao Senhor. Esse clamor de Jonas aparece no capítulo 2. No texto hebraico é um poema. Ele tem as características de uma poesia. É quase como um salmo de arrependimento. E se você ler, você vê que tem palavras muito bonitas. Tem palavras importantes. Tem a dor interior do Jonas por ter desobedecido a Deus e, ao mesmo tempo, a conversão do Jonas, ou seja, o seu pedido de perdão, a sua invocação da sua misericórdia, a misericórdia de Deus, a invocação da misericórdia de Deus. Então Jonas clama. Jonas, no fundo do poço, estende a mão para o alto, pede socorro a Deus, reconhece o seu pecado. Essa é uma primeira característica do profeta. Para cumprir a sua missão, o profeta tem que submeter e reconhecer a autoridade de Deus sobre ele e se colocar na dependência de Deus. Reconhecer que não é perfeito, que não é honra nenhuma ser chamado por Deus, pelo contrário, é algo assustador.
mas fugir não adianta. E Deus é misericordioso a ponto de, nessa fuga, fazer com que o Jonas, o profeta, a profetisa, tome consciência de si mesmo e da vontade de Deus. E clama. É isso que aconteceu com Jonas. Castigado, ele clamou. Deus, na sua misericórdia, fez um peixe engolir. Né? E dentro desse peixe é que Jonas, então, reconhece a soberania de Deus, se rende ao poder de Deus, confessa o seu pecado e invoca a misericórdia de Deus. Eu não sei se você já se sentiu assim algumas vezes, de Deus te chamar para uma tarefa específica e isso te assustar, e você ficar na crise, na dúvida da obediência ou não. E a dúvida, será que é Deus mesmo que está dizendo isso para mim? E a gente às vezes fica tentando Deus, dizendo assim, não, faz uma prova que é isso. Não, mas pode ter sido uma coincidência, faz outra prova que é você que está falando, faz outra prova. Chega uma hora que Deus pede a paciência, porque fazer outra prova, pedir provas, pedir Deus, pedir luz, pedir que não sei o quê, muitas vezes é a maneira de ir para Tarsis. Enquanto você fica aí pedindo luz, pedindo isso, aquilo para Deus confirmar, você não faz o que Deus pediu para você fazer. Então é isso, gente. Reflita, se você já viveu essa situação, rememore essa situação. Se você está na situação de que Deus está te chamando para alguma tarefa específica, aprenda com Jonas. Se coloque na barriga, permita-se ir para a barriga do peixe e lá perceber, deixar que Deus te revele a sua própria presença e te faça sair de lá. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. Reflita sobre o que nós falamos. Se for o caso, leia de novo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jonas, para que o Espírito Santo te dê clareza agora, nesse teu momento de ler a palavra de Deus. O Espírito Santo ilumine você e que você abra o seu coração e a sua mente para perceber o que Deus está te dizendo a partir da leitura do profeta Jonas. Até o próximo encontro. Deus abençoe você.